efetuei o corte até o final porque eu preciso que ela esteja íntegra nessa parte. Agora eu vou fazer a marcação provisória para que a gente possa colocar no esquadro. Vocês vão entender como é que é. Ok, pessoal. O gabarito já está quase pronto. Falta a parte mais importante, que é colocar no esquadro. Eu já fixei essa parte da frente, que ela só tem uma função estrutural, apenas para deixar a peça mais rígida. Esse esquadro não é importante, por isso que eu apenas fiz uma marcação e parafusei sem me preocupar com o esquadro. E agora vem essa parte de trás, que realmente interessa e precisa estar no esquadro perfeito. O método que eu vou utilizar chama um método chamado dos 5 cortes. A gente pega uma peça, uma placa, efetua 5 cortes nela, faz uma medição e descobre quanto está fora do esquadro. E a partir daí a gente faz uma pequena conta matemática e transfere essa diferença para essa parte de trás. Para isso, eu vou utilizar esse esquadro apenas para deixar o mais próximo possível. Não é importante que fique perfeito, aliás, não fica perfeito. Está aqui, posicionei a serra, apoiei o meu esquadro e vou colocar a minha peça aqui. Ela não vai ficar faceando aqui atrás, eu quero deixar um pequeno recuo. Está apoiado o esquadro, posicionei a minha peça, vou deixar ela aqui, vou fazer uma pequena marcação aqui apenas para facilitar a furação. Apenas isso. E agora eu vou fazer os furos aonde eu vou fixar essa peça. Mas eu vou colocar apenas 2 parafusos, porque essa fixação vai ser provisória, tá ok? Achei o centro onde vão ficar os parafusos. Vou traçar uma linha. Mais para frente vocês vão entender o porquê dessa medida. Pode ser qualquer medida, o importante é você identificar a posição dela aqui. Esses aqui são os 2 pontos onde eu vou fixar inicialmente. Eu vou fixar com um parafuso aqui, nesse lado, e ele vai funcionar como uma espécie de um pivô, para que depois eu remova o outro parafuso e desloque nesse sentido quando for preciso. Aí depois eu fixo novamente em outro lugar.
quê, pessoal? O meu objetivo era fazer a explicação durante o procedimento. Porém, quando eu fui editar as imagens, eu vi que a câmera não ficou muito bem posicionada, estava muito barulho, e eu resolvi fazer uma pausa no vídeo e fazer essa explicação aqui no papel, que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Vamos supor que isso aqui é a guia do meu gabarito que eu estou querendo colocar no esquadro. Assumindo que ele esteja perfeitamente no esquadro, aqui a lâmina está passando exatamente a 90 graus aqui. Aqui passa a lâmina e aqui está exatamente a 90 graus. Cada vez que eu posiciono uma placa e efetuo um corte, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Eu giro, efetuo um novo corte e vou ter sempre 90 graus, porque a minha régua estaria no esquadro, de tal sorte que os 4 lados ficaram paralelos. Se eu posicionar a minha placa mais para o lado e remover uma tira dessa madeira, a distância de um lado a outro na parte de baixo tem que ser exatamente a distância de um lado a outro na parte de cima, porque a peça está toda paralela, os lados. Agora vamos assumir que a minha régua não está no esquadro, que é o caso. Ela pode estar tanto fora do esquadro para baixo ou para cima. É isso que nós queremos descobrir, se está para baixo ou para cima e o quão para baixo ou para cima ela está. Para isso nós vamos pegar uma placa de madeira, um retalho, e é interessante que você use a maior placa possível, a maior placa que caiba no seu gabarito, porque quanto maior for essa placa, mais os erros vão aparecer e vai ficar mais fácil do seu instrumento de medição perceber esse erro. Se você coloca uma placa muito pequena, os erros vão ser pequenos e você vai ter erros de medição, que é o que a gente não quer. Vamos efetuar os 5 cortes. Para isso eu peguei um esquadro aqui, simulei como se ele não estivesse no esquadro, para mostrar para vocês o que acontece quando a gente corta essa placa 5 vezes, se ela não estiver no esquadro. Eu efetuo o primeiro corte, aqui é o lado 1, giro essa peça, apoio de novo na minha guia, efetuo um segundo corte, aqui é o lado 2, giro mais uma vez e vou fazendo isso sucessivamente. Percebam que cada corte que eu faço, o erro, o desvio vai só aumentando. Quarto corte. Percebam que isso aqui está muito longe de ser um quadrado. Agora é que vem a grande jogada. Nós vamos girar a peça mais uma vez e efetuar um 5º corte, retirando uma tira dessa peça. A nossa peça é essa daqui. Percebam a diferença. Paralelo e não está paralelo. É isso que eu fiz aí no vídeo. Vamos ver e depois eu volto.
aqui a minha peça. Essa seta indica apenas qual é o lado de cima do gabarito e qual é o lado de baixo. Nós vamos agora medir a diferença entre a parte de cima e a parte de baixo. Já estou aqui com o meu paquímetro. Vou posicionar aqui em cima. (15,6). Vou zerar para assumir essa como referência e vou medir a parte de baixo. (5,85 mm). Só que essa diferença ela é consequência de 4 cortes, porque a minha figura tem 4 lados. Então esse erro está multiplicado por 4. Para isso, eu vou dividir. Para isso, eu vou dividir essa medida por 4, para saber o quanto de erro eu tenho em cada corte eu faço. Vamos dividir 5,85 por 4. (1,46 mm). Esse erro de 1,46 mm, ele aconteceu numa peça desse comprimento. Então nós vamos descobrir qual é a medida dessa peça. 284 mm. Isso significa que o meu gabarito está fora do esquadro de tal forma que se eu cortar uma peça de 284 mm, ele vai se afastar do esquadro 1,46 mm. Então eu vou dividir esse erro pelos 284. 5 milésimos de milímetro. O que isso significa? Significa que a cada milímetro que eu corto de uma peça, ela se afasta do esquadro 5 milésimos de milímetro. Eu preciso transportar esse erro, aqui a guia do meu gabarito, aqui está a peça e aqui passa a lâmina. Eu preciso pegar esse erro e transportar ele aqui para baixo. Como eu sei que a cada milímetro ele se afasta 5 milésimos do esquadro, cada milímetro cortado ele se afasta do esquadro 5 milésimos de milímetro, eu vou pegar a distância que eu tenho na minha régua, mas não é a distância da régua, é a distância entre o parafuso que eu fixei, que vai funcionar como pivô, dessa forma, até a distância onde eu vou apoiar o meu paquímetro para poder empurrar para cima. No caso, como vocês viram na imagem, é 460 milímetros. Se eu multiplicar esse erro agora pelos 460, eu vou ter um desvio de 2,36 milímetros. O que isso quer dizer? Significa que um erro de 1,46 milímetros numa peça de 284 milímetros significa um erro de 2,36 milímetros numa peça de 460. Dessa forma, eu sei que eu preciso deslocar minha régua para cima 2,36 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou apoiar o meu paquímetro numa distância de 460 milímetros do meu parafuso. Essa distância daqui até aqui são 460 milímetros. Vou fixar o meu paquímetro, vou ligar, vou apoiar ele nessa posição até ele encostar na régua e vou zerar a medida. A partir daí, eu vou remover o parafuso que fixa esse lado, vou deslocar a minha régua para cá até que o meu paquímetro marque essa medida
no caso 2,35, porque o meu paquímetro não vai medir 2,36. Quando ele atingir os 2,36 milímetros, eu fixo aqui com o grampo, com o sargento, e recoloco o parafuso. Com isso, eu tenho a minha régua posicionada agora perfeitamente no esquadro. Foi isso que eu fiz. Vamos ver as imagens. Eu estava tão empolgado para fazer isso que eu acabei esquecendo de filmar eu posicionando a régua. Tem as imagens de eu tirando o parafuso, posicionando o paquímetro, mas na hora em que eu fui fazer esse deslocamento eu esqueci. Quando eu me lembrei eu já tinha feito. Eu tirei uma foto e coloquei aí na imagem. Vocês olhem. (12,85), outro lado, 12,85.